Tá. Tá? Tá. Boa tarde. Boa tarde. Nós somos alunos do nono ano do curso de Química em AD, pela Universidade Aberta do Brasil, e vamos apresentar para vocês um trabalho de recursos para o ensino de Química, no qual nós vamos estar apresentando esse jogo, que é um material didático para ser utilizado não só nas aulas de Químicas, como também em outras áreas do conhecimento. Para darmos início à nossa aula, o meu colega Eduardo vai fazer uma pequena explicação, um resumo do que é a tabela periódica, para estar lembrando a vocês que com o conteúdo estudado mais no início do ano, nós está dando uma relembrada do conteúdo. Então ele vai dar uma relembrada de dados sobre a tabela periódica e depois eu vou explicar como é que a gente vai fazer o jogo. Gente, boa tarde. Só relembrando, mas somos alunos do nono semestre. Se fosse do nono ano, eu já tinha desistido já do curso, mas tudo bem. Somos do nono semestre. Como minha amiga Joel falou, nós vamos citar um pouco para vocês sobre tabela periódica. Quem vem a ser a tabela periódica? Olha, qualquer substância que você possa imaginar, ela é composta por elementos químicos. Por exemplo, você bebe água. E a água é uma substância química formada por elementos químicos. Esses elementos químicos, eles estão dispostos na nossa tabela periódica. Químico como assim? Água tem alguma química? A água é formada por elemento químico, hidrogênio e oxigênio. A forma da água, a forma química da água é essa aqui, ó, H2O. Hidrogênio e oxigênio, que são elementos químicos. O ar que você respira é o oxigênio. O O2, também formado por elementos químicos. O açúcar que adoça o seu café, a sacarose, também formado por elementos químicos, C12, H22, O11. Então, essas substâncias, esses elementos químicos, são representados por símbolos, são letras, às vezes uma ou duas letras. E à medida que foram sendo descobertos os elementos químicos, surgiu-se a necessidade de classificar esses elementos através de propriedades químicas semelhantes. Foi aí que surgiu a ideia das tabelas periódicas, das classificações periódicas. O que é uma coisa periódica? É uma coisa que acontece repetidamente em intervalos regulares de tempo. Por exemplo, as estações do ano é uma coisa periódica. A fase da lua é uma coisa periódica. Então, todo mês tem lua nova, tem lua crescente, tem lua minguante, tem lua cheia. Então, a mesma coisa, todo ano nós temos primavera, verão, outono e inverno. São propriedades que se repetem. Então, essas propriedades que se repetem são chamadas de propriedades periódicas. E aí, nós tivemos que classificar esses elementos através das propriedades químicas e físicas semelhantes e arrumamos na chamada tabela periódica. Existiram várias tentativas de classificação periódica, como as leis das tríades de Doverey, o parafuso telúrico de Chevrolet, que não vem ao caso. O que vem ao caso, na verdade, é a nossa tabela periódica atual, que é essa que vocês têm em todas as salas de aula nesse formato. Nós temos uma tabela periódica, ela é basicamente nesse formato. Isso aqui é o formato de uma tabela periódica, que tem nas salas de aula. E aí, nossa tabela periódica, ela é formada por linhas verticais e linhas horizontais. Essas linhas verticais, elas são chamadas de grupos ou famílias. Quando a gente fala que você é irmão dela, então você vem de uma mesma família. Então significa dizer que você tem praticamente a mesma criação, vocês têm propriedades químicas semelhantes. Todos aqueles elementos que pertencem ao mesmo grupo, a uma mesma família da tabela periódica, são elementos que possuem propriedades químicas semelhantes. Já os elementos que estão dispostos numa mesma linha horizontal, são chamados de períodos ou séries, apresentam propriedades físicas semelhantes. As mais importantes são as propriedades químicas, são os nossos chamados grupos ou famílias. E aí, na nossa tabela periódica, nós temos cerca de 18 grupos periódicos, grupos ou famílias. Certo? E os mais importantes são esses da parte alta da tabela periódica, que até um pouco tempo era classificada
classificados como grupos A da tabela periódica, enquanto que esses daqui seriam os grupos B da tabela periódica. Os grupos A da tabela periódica são chamados de elementos representativos. E aí nós tínhamos o grupo 1A, o grupo 2A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E aí, o que acontecia? Os elementos representativos, que são esses grupos A da tabela periódica, eles tinham uma particularidade. O número dessa família indicava a quantidade de elétrons que ele possuía na última camada dele, na camada de valência. Porque todo elemento químico, todo átomo, é formado por prótons e nêutrons, na região do núcleo da região da eletrosfera. Então, esse grupo 1A é chamado de grupo dos metais alcalinos. Veja que o nosso recurso didático aqui, o nosso cristal já não está tão bom, mas tudo bem. Daqui a pouco vai chegar um outro. O grupo 2A são os nossos metais alcalinos terrosos, também chamados de terras raras. Por quê? Porque eles estão principalmente presentes na constituição do nosso solo. O cálcio, o magnésio, o estrôncio e algo mais que está presente aqui no grupo 2A da tabela periódica. O 3A é o grupo dos alumínios ou aluminóides. Então aqui são os aluminóides. E aí você vai ver por quê? Porque o alumínio está presente nesse grupo 3A da tabela periódica. Grupo 4A são os carbonoides. Aqui nós temos o carbono como o elemento mais importante da tabela periódica, né, desse grupo 4A. O carbono, por isso que são chamados carbonoides. Os 5A são os nitrogenoides, grupo do nitrogênio. 6A são os chamados calcogênios. 7A são os halogênios. E o 8A, gases nobres. No caso do 8A, nós temos o primeiro gás nobre, que é o hélio, né, que deveria ter 8 elétrons na última camada, porque o número da família está indicando o número de elétrons da última camada. Mas aí ele foge a regra, uma exceção. O hélio ele possui apenas 2 elétrons na última camada, porque ele tem número atômico igual a 2, tem quantidade de elétrons igual a 2. Mas não por isso ele deixa de ser menos estável. Esse grupo, esses gases nobres, são formados pelos elementos mais estáveis da tabela periódica. São aqueles elementos mais difíceis de formar em compostos, como nesse caso, a água é um composto formado por hidrogênio e oxigênio. Então, os compostos formados por gases nobres são compostos mais raros de acontecer, que são ligações difíceis de ocorrer com os átomos dos gases nobres. Aqui no na nossa trilha química, existem algumas observações, algumas perguntas que vocês vão aos poucos se familiarizando com a nossa tabela periódica. Lembrando que a nossa tabela periódica atual, que vocês têm, ela foi ordenada a partir do trabalho de Dmitri Mendeleev, certo? Foi o nosso organizador da nossa tabela periódica atual. Depois de várias tentativas, ele conseguiu, né, formatar essa nossa tabela periódica atual, que é em ordem crescente de número atômico. O que é número atômico? Número atômico indica, na verdade, o número de prótons que existe no núcleo de um elemento químico. Todo elemento químico é formado por núcleo, e girando ao redor do núcleo, em órbitas elípticas, nós temos as eletrosferas dos átomos. Dentro do núcleo é onde existem os prótons e os nêutrons. Então, nosso átomo, ele é formado por núcleo e eletrosfera. Núcleo e eletrosfera. No núcleo existem as partículas subatômicas conhecidas como prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. O núcleo é a parte do átomo responsável por praticamente toda a sua massa. A eletrosfera, não está dizendo, é onde ficam os elétrons. A eletrosfera é a parte do átomo responsável por praticamente todo o seu volume. De todas as partículas subatômicas, os prótons podem ser considerados como as mais importantes. Por quê? Porque os prótons é quem identifica o elemento químico. Por exemplo, você tem água, que toda matéria é constituída por água.
Então, se você tem átomo, o seu núcleo do átomo, a gente analisar o núcleo do seu átomo e perceber que ele possui 10 prótons, e aí pode analisar ele daquele núcleo também se fosse um átomo e analisar o núcleo dele. Se verificar que ele também tem 10 prótons, nós podemos afirmar que vocês dois fazem parte do mesmo elemento químico. Não existe hipótese alguma elementos químicos diferentes com o mesmo número de átomos. Então, esse número de prótons, esse número de prótons é quem vai identificar o elemento químico, é chamado de número atômico. Diante dessa explanação do nosso colega Eduardo aqui, deu para a gente dar uma revisada daquilo que vocês já estudaram anteriormente. E a partir de agora, nosso colega vai estar trabalhando com vocês. De que maneira a gente vai estar trabalhando esse material didático aqui, que é a tabela, que é a trilha química. Esse material didático pode ser trabalhado não só em química, como em outras atividades, outras áreas do conhecimento. Neste caso, é química, que foi um trabalho feito, pedido pelo professor. E aí, diante dessa explanação, algumas coisas, informações, vocês vão tirar disso e do que vocês já estudaram durante o ano. Então, para a gente fazer esse trabalho, a gente vai precisar formar a sala. Em 5 grupos de 2, né? 5 grupos de 2 é muito, não é não? Pode? 1, 2, 3. Então seria os 5 grupos. 5 grupos de 2, certo? A partir de aí, vocês vão escolher uma cor. Quem vai ficar com quem? Qual a dupla na sequência? Vai aqui na sequência, eu vou começar aí, ó. Nilton e Érica, Juliana e Bia, a vermelho. Vocês aqui, azul. Vocês dois, verde. E esse aqui, branco e vermelho, que a gente não tem uma outra cor, tá certo? E aí, primeiro vai no grupo, você olha o Nilton, duas casas, pega seu pino e vem aqui. Início. Duas casas selecionadas. Pronto. Próximo grupo, quem é? Acho que era bom ficar de pé, né? É, todo mundo de pé, é mais fácil. Próximo grupo é quem, Ju? Segura. 4. Do início, 4 casas. 4. Caso cair, que não cadeado. Vamos ver o que está decidindo. Deixa de Jogar uma vez. Então, o seu grupo vai ficar na segunda rodada sem jogar. Sem rodar. Certo? Que Vamos pro lugar. Próximo Terceiro. grupo. 5. 5. Pega o pino com vocês, a tampinha. Casa 5. Beleza. Próximo grupo. Joga água. 5. 5 também? É. Fica na casinha junto com o pino. Próximo grupo. 4. 4. Vai ficar sem jogar uma vez. Dois grupos aí vão ficar sem jogar uma vez. Bora pro grupo. Bora. Grupo 1. 3. 5. 2. Vamos lá, próximo grupo. Vai ficar sem jogar, joga. 2. Pode ser. O que diz aí? Vote ao início do jogo. Deixa. E agora? Bora. Quem vai ficar jogando? 2. Você tá onde? Já estamos 5, agora lá no início do jogo. 2, volta. Voltou pro início do jogo. Vai, né? Ah, você ficou sem jogar, né? Volta para a dupla 1. Um só? Dupla 2. 2. Não, ela tá aqui, ó. 1, 2. Dupla 3.